Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo. É, Esse vídeo é um pouco diferente, um vídeo relacionado e que vai ser, né, usado tanto no nosso curso completo que a gente vem gravando aí, e graças a Deus temos conseguido caminhar de forma legal. Acho que está ficando bem legal e tenho certeza que o produto final vai ficar espetacular para ajudar muita gente, muito completo realmente. Mas esse é um pouco diferente porque esse aqui ele também vai para o nosso canal do YouTube, porque eu acho que chegou a hora realmente de uma atividade, de um exercício, de uma prática relacionada ao inglês que, na minha opinião, através, e a minha opinião, obviamente, ela é baseada no que no que eu pratico há muito tempo com os meus alunos. Então, é uma coisa que vem sendo testada há muito tempo, há muitos anos. E na verdade foi uma coisa que ninguém me contou, né? Foi uma prática, uma atividade que ninguém me contou. Isso aqui, gente, eu fiz quando eu comecei a aprender inglês. Eu retomei essa atividade depois de muitos anos que eu já tinha uma base sólida no inglês, porque, na minha opinião, ela é a atividade que mais ajuda alguém a lembrar de regra no inglês. Na minha opinião, não tem nada mais eficiente que vai fazer você que está aí aprender e principalmente lembrar de regras de maneira mais eficiente do que dessa maneira que a gente vai fazer aqui hoje. Então, para você que está aí no YouTube, curte por favor esse link, manda para todo mundo. Para você que está aqui no curso, me dê esse feedback através das redes sociais. Então, não esqueçam, aqui estão as nossas redes, tá? Eu acompanho tudo, eu peço que vocês engajem, eu peço que vocês realmente mandem esse retorno para a gente, porque isso é muito importante. É a maneira que eu tenho mais direta e mais instantânea de acompanhar o processo e a evolução de vocês. E quando eu falo evolução de vocês, eu quero saber as dúvidas, tá? Eu sou o tipo do professor que eu adoro resolver dúvida de aluno, porque é a maneira mais direta que eu sinto que eu estou ajudando vocês. Então, entrem em contato com a gente, postem, mandem mensagem, porque eu toco tudo sozinho, não delego nada pra ninguém. Então é uma maneira mais direta e mais rápida de eu acompanhar tudo de vocês, beleza, galera? Então, por favor, curtem o nosso trabalho aí, porque isso sem dúvida nenhuma ajuda. E o que a gente vai ver aqui de prática, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é a coisa que mais vai ajudar vocês, tá? Antes da gente começar, antes de eu ir para a prática, eu quero falar algumas coisinhas aqui que vão ser breves, tá? Gente, primeira coisa, não vai ser do dia para noite, porque nada do inglês é do dia para noite. Eu nunca prometi nem nunca vou prometer para ninguém objetivos de curto prazo, de hoje, amanhã, depois, relacionado ao inglês. Isso não existe. Isso é quem quer vender produto na internet para qualquer um, sem preocupar com qualidade. Eu tô gravando tudo isso aqui, dando o meu máximo, porque eu me preocupo muito com qualidade. Eu quero gravar uma coisa que seja de fato boa e útil para todo mundo. No entanto, eu aposto uma coisa com vocês aqui. Normalmente eu não faço isso não, porque isso depende muito mais do aluno do que de mim, tá? Mas eu aposto uma coisa aqui com vocês. Se você que estiver aí vendo esse vídeo não melhorar e não lembrar das regras, fazendo isso que eu vou mostrar aqui por no mínimo 2 semanas a um mês, todo dia, não é 2 vezes por semana, todo dia um pouquinho, eu garanto, eu aposto com você que em um mês lembrar de regra não vai ser mais problema para você. Eu não tiro isso do nada, de novo, eu testo isso com muitos alunos nas minhas aulas particulares. Eu testava muito nos cursos que eu trabalhei no passado e eu fui cobaia. Ninguém me ensinou, isso aqui eu fiz na minha vida. Não tem nada, na minha opinião, que vai ser mais eficiente para você lembrar das regras do que essa atividade. Beleza? Então é um pacto. Faça e depois me conte.
Eu aposto que vai dar certo. Beleza? Então se liguem nisso aqui, pessoal. Aqui a gente tem nosso quadro branco, tá? Olha o que que eu vou fazer. Prestem atenção. Eu vou pegar uma frase. Eu vou pegar uma frase que seja uma frase que pode muito bem ser usada em qualquer dia da sua vida, ou da minha vida, ou da vida de qualquer pessoa. Só que eu vou pegar essa frase no presente. Então eu posso pegar, por exemplo, uma frase aqui no presente, presente simples, como a frase ela, ou melhor, vou botar eu, tá? Porque é uma frase que eu falo pra mim. Show? Vou botar assim, eu trabalho, melhor, eu trabalho em casa. Eu trabalho em casa. É uma frase que, pronto, ela é verdade na minha realidade. Eu realmente trabalho de casa. Tá? Então, é uma frase realista, uma frase que eu uso, não tem nada de fantasia, eu quero que você faça o mesmo para sua vida. Então, assim, pô, João, deixa eu pensar aqui, o que que do inglês eu precisaria no meu dia a dia? Eu quero que você faça isso. Ah, eu trabalho na rua, eu trabalho longe, eu dirijo para o trabalho, eu almoço meio-dia, eu gosto de sorvete. Cara, qualquer coisa que seja verdade para sua vida. Eu quero que você pegue isso e jogue no presente. Eu trabalho em casa. Percebam que eu não falei que eu trabalhei passado e nem falei eu trabalharei futuro. Eu falei eu trabalho hoje, presente. Beleza? Essa frase, ela tá na afirmativa. Concordam comigo? Então aqui a gente tem affirmative. Olha o que que eu vou fazer. Olha o que que uma simples frase, e essa é a atividade. Olha o que que uma simples frase vai virar no final aqui do nosso da nossa atividade. Vem comigo aqui, tá? Para quem é do curso, essa é a primeira aula de uma bateria de 4 ou 5 que eu vou fazer junto com vocês aqui, mostrando um a um. Por quê? Porque eu quero mudar. Hoje, aqui eu tô falando eu. Eu vou mudar para ela, eu vou fazer com eles, eu vou fazer com nós, eu vou fazer com vocês, eu vou fazer um pouquinho de cada coisa. Hoje eu tô fazendo eu, tá? Pra galera do curso é isso. Mas pra galera que tá no YouTube, que tá vendo esse vídeo, também vai funcionar para vocês. Só acompanhar aqui comigo. Beleza. Se eu pegar essa frase para o inglês, essa frase vai ficar isso aqui. I work at home. Continua sendo uma afirmativa. Affirmative. I work at home. Eu trabalho em casa. Beleza? Ok. O que que a gente vai começar a fazer agora? Eu tenho duas vertentes aqui. Primeiro, eu quero transformar essa frase em presente contínuo. Eu quero transformar essa frase em simple past, passado simples. Por quê? É o ontem. Aqui eu tô falando do hoje, né? Do presente. Eu quero ontem também. Quero o passado. Simple past não, meu filho. Passado sim. Eu vou ter no past continuous, ou seja, no passado contínuo. A gente já vê isso. E eu vou querer também no simple future, que é com o eu. Futuro simples com o eu. João, não sei nada dessas regras. Uma coisa é você não saber porque você nunca viu. Então não tem jeito, você vai ter que estudar. O meu curso vai te ensinar tudo isso aqui. Quem é do curso já viu tudo isso, é esse ponto, tá? Agora, o grande problema da maioria das pessoas, e você, tem muita gente que tá vendo isso aí, vai se identificar, que é, todo mundo já viu isso aqui várias vezes na vida, mas não lembra. Cara, eu não consigo lembrar das regras. É muita regra, eu não consigo lembrar. Não adianta, eu não lembro. Por que que não lembra? Porque não fez isso aqui que eu tô passando agora por pelo menos um mês. Garanto, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa, eu vou fazer tudo isso aqui nesses verbos, nesses tempos verbais também, e além disso, eu quero em afirmativa, eu quero negativa e quero interrogativa. Por quê?
Interrogative. Por quê? Gente, não adianta eu só saber afirmar uma coisa. No nosso dia a dia, a gente afirma, nega e pergunta. Afirma, nega e pergunta. Eu preciso aprender a afirmar uma coisa, a negar uma coisa e a perguntar uma coisa. Eu preciso saber falar que eu falo inglês, eu preciso saber falar que eu não falo inglês e eu preciso saber perguntar para uma pessoa se ela fala inglês. Essas são as três situações do cotidiano de qualquer pessoa. Não tem nenhum dia na vida de vocês que vocês não afirmem uma coisa, que vocês não neguem uma coisa, que vocês não perguntem uma coisa. Então eu preciso que vocês fiquem bom nas três coisas. Não tem como você sair de casa e falar, hoje eu só vou afirmar, hoje eu só vou negar. Não existe esse mundo. Você tem que ficar bom em tudo. E também não existe um mundo onde você vai sair na rua e vai falar, hoje eu só vou usar o presente. Se você quiser falar do ontem, fala comigo depois. Não existe esse mundo também. Você tem que saber falar do ontem, do hoje e do amanhã. Essa atividade vai fazer você ficar craque nisso. Tem que fazer só tem que praticar. Se praticar, vai dar certo. Ponto. Então, continuando aqui. Eu tenho I work at home é uma afirmativa que significa essa frase aqui. O que que eu vou fazer agora? Primeiro de tudo, eu vou continuar no presente aqui, só que tá faltando o quê? A pergunta e a negativa. E depois, gente, eu vou pegar a mesma frase e eu vou jogar, eu vou transformar, eu vou converter em tudo isso aqui. Ou seja, eu precisarei lembrar das regras na mesma atividade. Eu vou enxergar todas essas situações na mesma atividade. Imagina se você fizer isso todo dia, com frases diferentes, por um mês. Eu garanto que no final desse mês essas regras vão estar, ó, na ponta da língua. Tenho certeza. Então vamos lá. I work at home. Vamos negar isso aqui? Eu quero falar que eu não trabalho em casa agora. Então, I don't work at home. Eu não trabalho em casa. Isso aqui já é uma negativa. Se eu quiser fazer uma pergunta de eu trabalho em casa, eu vou ter isso aqui. Do I work at home? Por que que eu usei esse do? Por dois motivos. Porque é uma pergunta. Para galera que não lembra, é só você parar e pensar. Como é que eu pergunto para uma pessoa se ela fala inglês? Eu tenho certeza que muita gente vai virar comigo e vai falar, Do you speak English? Olha o do aí, tá? Então, na pergunta, tem o do, no presente, né? Então, do I work at home? É uma interrogativa. Gente, eu matei as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, de quem? Do presente. Agora eu venho para quem? Presente contínuo. Em vez de eu trabalho em casa, eu vou ter o quê? Eu estou trabalhando em casa. E eu vou ter isso aqui. I am working at home. Isso aqui é uma afirmativa do presente contínuo. Se eu quiser negar, eu não estou usando esse verbo to be aqui, I am? Tô, porque o verbo to be significa ser e estar. Quem não sabe, primeiro vai ter que estudar. No meu curso tem. Na internet também tem muito vídeo, gente. Primeiro você estuda, aprende, depois você pratica. I am not working at home. Isso aqui é uma negativa. Isso aqui significa eu não estou trabalhando em casa. E a forma de perguntar é eu estou trabalhando em casa? Vai ser essa forma aqui. O am vem para o início da frase. Por quê? Porque é um verb to be e o verb to be começa a frase, começa a pergunta. Gente, eu acabei de matar a afirmativa, negativa e interrogativa de quem? Faltou botar aqui, do present continuous, do presente contínuo. Dá para ir mais? Dá para ir mais. O próximo eu vou ter o ontem aqui, ó. Isso tudo aqui é o presente, é o hoje. É o hoje. Agora eu vou começar pro ontem, pro passado. Então, simple past, passado simples,
Agora eu já estou falando de uma coisa que já acabou, passado. Eu trabalhei em casa. Estão conseguindo entender, gente? Eu trabalho e eu estou trabalhando. É o hoje. Eu trabalhei e eu estava trabalhando. Isso vai ser o ontem, passado. Aqui também é uma afirmativa. Como é que eu falo eu trabalhei em casa? I worked at home. Isso aqui é uma afirmativa. Percebam que aqui eu não usei o don't no presente. O que eu vou ter que mudar para o passado? Uma coisa só. Em vez de don't, didn't. Gente, isso aqui eu já tenho o quê? Eu não trabalhei em casa. Aqui já tem uma negativa. E a pergunta, aqui no presente eu não tenho o do começando. Qual que é a diferença do para o presente para o passado? Em vez de do, o did. Aqui eu tenho uma interrogativa. Gente, percebam que qual que é a diferença de essa para essa? É um quebra-cabeça. Em vez de do, é o did. Qual que é a diferença dessa aqui para essa aqui de cima? Em vez de do, eu tenho did. É um quebra-cabeça. A partir do momento que vocês enxergarem isso, vai ficar tudo mais fácil. Eu prometo para vocês. Tira uma coisa, coloca outra, mudei a frase. Tira uma coisa, coloca outra, mudei a frase. Então aqui eu tenho, gente, as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa do passado. Eu trabalhei, eu não trabalhei, eu trabalhei. Afirmar, negar e perguntar. Dá para ir mais além? Dá para ir mais além. Do passado tá faltando um, que é o quê? É o passado contínuo. E tem muita coisa que a gente consegue aproveitar. Aqui, ó, olha o presente contínuo. Qual que vai ser a diferença disso para o passado contínuo, gente? Vem comigo aqui que eu consigo até copiar e colar praticamente. Em vez de eu estou, tô falando do passado, não tô? Agora? Gente, se estiver muito rápido, dá uma pausa, vai no teu tempo, volta. O YouTube tá aí para isso. Você consegue botar na velocidade que você quiser, você consegue assistir quantas vezes você quiser. O nosso curso, vocês já sabem, é a mesma coisa. Vão estar muito rápido. Dá uma pausa, volta um pouquinho, pensa, escreve, fala em voz alta, vai no teu tempo, tá? Qual que é a diferença disso aqui, de eu estou trabalhando em casa, para o passado? Em vez de estou, estava. E no inglês, qual que é a diferença? Em vez de am, was. Só isso. I was working at home. Eu estava trabalhando em casa. Qual que é a diferença aqui? Em vez de am, was. E aqui a gente vai ter a abreviação wasn't. I was not é a mesma coisa aqui. I wasn't. I wasn't working at home significa eu não estava trabalhando em casa. E aqui, em vez de am, também vai ser was. Was I working at home? Eu estava trabalhando em casa. Beleza? E por último, a gente vai ter o futuro. Que aí eu já não estou falando do ontem. Nós cobrimos o hoje com o presente. Nós cobrimos o ontem com o passado. E agora vamos cobrir o amanhã, que é o futuro. Eu vou usar o will. Em vez de eu trabalhei, em vez de eu trabalho, se eu estou falando do amanhã, eu trabalharei em casa. Isso aqui no inglês, I will work at home. Isso é uma afirmativa que significa eu trabalharei em casa, gente. É isso. Gente, a negativa disso aqui, I will not, ou a abreviação I won't work at home. Isso aqui é uma negativa que significa o quê? Eu não trabalharei em casa. Ponto. Eu não trabalharei em casa. E se eu quiser perguntar, eu trabalharei em casa? Eu começo com will e depois a gente vem at home. Will I work at home? Isso aqui a gente tem uma pergunta. Dessa forma aqui. Uma simples frase. A gente começou com isso aqui. Nós começamos com uma frase.
Eu trabalho em casa. Olha o que que isso virou. Olha o que que isso virou. Uma simples frase virou isso aqui. Agora você imagina, se você fizer isso, a gente tem 20 minutos. Claro que eu já domino todas as regras, para mim é muito automático. Para você provavelmente vai ser um desafio muito maior no início. Mas no final de um mês, eu garanto para vocês que vocês ficarão craques nisso. É claro que se eu quiser montar isso aqui, eu vou montar em 30 segundos, mas vocês ficarão craques nisso. As regras virão na sua cabeça automaticamente. Para chegar lá, precisa trabalhar, precisa fazer, precisa fazer. Gente, existe uma parte do inglês e esse é o grande motivo porque que eu falo para qualquer pessoa. É impossível alguém aprender inglês num período recorde. Porque existe uma parte do inglês que ela é mecânica, ela é prática, ela chega a ser muscular. E a estratégia mais antiga da gente ficar bom em qualquer coisa na vida é a prática. Tudo que você pratica, você fica bom. Você sabe disso. Quem está comigo, quem é meu aluno, quem está já assistindo o curso, sabe. Eu sou um cara muito transparente. Comigo não tem mimimi, não tem como romantizar. Tem uma parte do inglês que é ralação, bicho. Mas não demora muito se vocês fizerem o trabalho. Então, de novo, eu deixo a minha aposta aí. Quem fizer isso aqui, todo dia, pega uma frase, qualquer tipo de frase, que encosta a sua vida, que toca a sua vida de alguma forma na realidade, e fizer uma vez por dia durante entre 2 semanas a um mês, lembrar de regra, não será mais problema para você. Beleza, galera? Gente, não esqueçam. As dúvidas, galera do YouTube, coloca as dúvidas nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. Galera do curso, postem a evolução de vocês, eu vou repostar, eu vou tirar as dúvidas de vocês também por lá e pelos nossos canais que vocês já sabem oficiais. Vai ter muita live, vai ter suporte pelo WhatsApp, vai ter suporte pelo e-mail, tá? Eu, de novo, gente, eu confio muito no poder de uma atividade simples como essa, que uma atividade simples como essa pode e vai trazer para a vida de vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é me dê esse voto de confiança e tenta fazer o que eu estou falando. Vocês não vão se arrepender. Eu prometo. Beleza? Obrigado pela atenção. Por favor, curte esse conteúdo. A galera do curso, esse é só o primeiro vídeo. A gente vai ter uma bateria aí, porque, de novo, como eu falei com vocês, eu quero ir mesclando até mesmo para eu mostrar a maior quantidade de situações diferentes para vocês ficarem cada vez melhores. Beleza? Vejo vocês em breve. Valeu, galera.